Vamos aos exercícios agora? Então, vamos lá. De acordo com a definição, uma função polinomial é representada por f de x igual a x mais b, a carinha, a lei da função, com a diferente de zero. Escreva as seguintes funções dadas a e b. Bom, então vamos lá. Letra A igual a 2 e b igual a 3. O que a gente faz? No lugar do A, coloco 2. No lugar do B, coloco 3. Então, vai ficar f de x igual a 2x mais 3. Só isso. Fácil, né? E essa aqui? Letra B. A igual a menos 1 e B igual a 5. No lugar do A, coloco menos 1, ou só o menos, para ficar menos x. E no lugar do B, coloco 5. Então, vai ficar menos 1x mais 5, ou menos x mais 5. Muito simples, né? Aqui a gente tem esta. E A igual a menos 2, B igual a menos 7. A igual a menos 2 e B igual a menos 7, vai ficar f de x é igual a menos 2x menos 7. Olha lá. Muito fácil, é só trocar o A e o B pelos valores que foram dados, hein? O número 2. Dadas as funções, identifique o valor de A e de B. Bom, primeiro eu pedi para você, te dei o valor de A e B para você colocar na lei da função, montar a lei da função. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu te dou a lei da função e quero que você me diga quem é o A e quem é o B. Ok? Então, vamos lá. f de x igual a 2x menos 5. Quem é o A? A vai ser 2, né, gente? Tá aqui o valor do A, porque é AX. E aqui é o B, ó. Quem é o valor do B? Menos 5. Agora aqui. Quem é o valor do A? Menos 1. Cuidado, que é menos x, é o menos 1. Não vai querer colocar x no lugar do coeficiente, não. Coeficiente, o nome já está dizendo, é número. Ok? E aqui, mais meio, o valor de B é meio. Tranquilo? Agora aqui tem que ter cuidado, porque isso aqui é pegadinha. Eu coloquei y igual a 1 menos x. Troquei a posição, ó. A parte que está aqui, ó, do coeficiente linear, eu coloquei lá na frente. E a parte do coeficiente angular, acompanhando o x lá atrás. Então, cuidado com essas pegadinhas. A lei da função é ax mais b. Aqui está o ax aqui atrás e o b aqui na frente. Tem problema fazer essa troca? Não, nenhum problema, desde que você lembre que a formatação da lei da função é essa, ax mais b. Tranquilo? Então, aqui quem é o a? Ó, o a está aqui, ó, menos 1. E quem vai ser o b? Mais 1. Tranquilo? Aqui é a mesma coisa, só que agora tem uma fração. Aí você vai dizer assim, o coeficiente angular é x sobre 2. Mentira, não pode, porque coeficiente não tem letra, tá bom? O que a gente vai perceber? Que aqui tem 1, olha. Então, o coeficiente angular é 1 sobre 2, o x vai ficar lá. E quem é o coeficiente linear? Menos 6. Tranquilo? Dada a função f de x igual a 2x menos 3, determine quem é f de 1. Esse tipo de exercício vocês já fizeram. f de 1. Não troquei o x aqui por 1? Então, no lugar desse x, eu também coloco 1 e faço a conta. Tá aqui. No lugar do x, coloquei 1, 2 vezes 1, 2. Repeti o menos 3. E aí, 2 menos 3, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 1. Ok? Tá lá. Agora, eu quero f de menos 1. Significa que, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Certo? Então, no lugar do x, coloquei menos 1. Repeti todo mundo. 2 vezes menos 1. Menos 2. Ficou menos 2 com menos 3. Ó, sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 5. Depois, na letra C, f de 0. f de 0, no lugar do x, a gente coloca 0. Tá aqui, ó. No lugar do x, coloquei 0. 2 vezes 0 é 0. Menos 3, menos 3. Muito fácil, né?
Agora a última, no lugar de x, colocamos 1 sobre 2. 2 vezes 1 sobre 2. Como é que a gente faz essa continha mesmo? Que eu já cansei de fazer, mas vamos fazer de novo. Ó. 2 vezes 1 sobre 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Pronto, deu 1. Tranquilo? 1 menos 3. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Menos 2. Certo? Agora aqui, determine a raiz e o coeficiente linear em cada função. Então, eu quero coeficiente linear. Linear, tá aqui, ó. Ó, esse é o coeficiente linear dessa função, esse é o coeficiente linear dessa função, esse é o coeficiente linear dessa função e essa daqui não tem, vai ser 0. Certo? Então, coeficiente linear é fácil de identificar. Agora, a raiz. Como é que a gente faz mesmo para encontrar a raiz? Eu preciso só da coordenada que vai estar lá no x. Então, meu y vai ter que ser 0, para que eu consiga marcar esse pontinho lá no gráfico. Então, aqui já coloquei, ó, o coeficiente linear, quem é, que a gente marcou aqui. E aí, vamos fazer a nossa continha. Ó, y igual a 2x menos 1. No lugar do y, coloco 0. 0 igual a 2x menos 1. Só que aí, fica estranho fazer a conta com esse 0 lá do outro lado. Vocês sempre acham estranho e reclamam, né? Então, a gente troca. Muda o bloco todo. 2x menos 1 para um lado e o 0 para o outro. Aí, aqui o menos 1 vai lá para o outro lado fazendo a operação inversa. Fica 2x igual a 1. E aí, o 2 está aqui multiplicando, vai lá para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 1 sobre 2. 1 meio. Ok? Bom, letra B. Letra B já está aqui quem é o coeficiente linear. A função é f de x igual a x menos 3. O que a gente faz para achar a raiz? Coloca 0 no lugar do f de x, que também representa y. Então, coloquei 0. Ficou 0 igual a x menos 3. Ah, Bárbara, mas isso aqui é muito estranho fazer com esse x do outro lado da igualdade. Então, troca o bloco inteiro. X menos 3 igual a 0. O menos 3 passa lá para o outro lado fazendo a operação inversa. X vai ser igual a mais 3. Ok? Na letra C, o coeficiente linear é 0. F de x igual a x, essa daqui é a mais ridícula, né? F de x igual a x. No lugar de f de x, coloca 0. Então, x é igual a 0, acabou. Não tem nem o que pensar. Certo? E a última, o coeficiente linear já está aqui. A função é f de x igual a menos 3x mais 1. No lugar de f de x, coloca 0, porque eu quero descobrir a raiz. Arruma a equação bonitinho, do jeito que vocês gostam. Menos 3x mais 1 igual a 0. Mais 1 vai para o outro lado, como menos 1. Só que aqui a gente tem um detalhe. A gente tem o x com valor negativo na frente dele. Isso, aí a gente tem um macete, lembra? Para resolver esse tipo de equação, a gente multiplica todo mundo por menos 1. Então, multiplicar por menos 1 significa que vai acabar trocando o sinal desse menos 3x, vai ficar mais 3x, e o menos 1 vai ficar mais 1. Então, 3x igual a 1, x vai ser igual a 1 sobre 3. Tudo bem? É isso. Bem fácil e bem tranquilinho, né? Número 5. Verifique em cada caso quando a função é crescente e quando é que ela é decrescente. Ok? Então, o que a gente faz para olhar e descobrir se a função é crescente ou decrescente? Olha o coeficiente angular. Coeficiente angular quem é? Aquele númerozinho que acompanha o x. Então, ó, aqui quem é o coeficiente angular? O númerozinho que acompanha o x é o menos 1, ok? Se esse coeficiente angular é negativo, a função é decrescente. Aqui, quem é que acompanha o x, o nosso coeficiente angular? Quem é que acompanha o x? O menos 3. De novo, o coeficiente angular negativo, então a função é decrescente. Aqui, quem é que acompanha o x? O 1. O 1 está positivo, então a função é crescente. Aqui também, ó, eu tenho o valor de x positivo, certo? O valor de x não, o valor que acompanha o x, o coeficiente angular.
é o 2. Então, esse valor que está acompanhando o x, que é o coeficiente angular, é positivo. Se é positivo, então a função é crescente. Tranquilo? Molinho, né?